Então a nossa atividade de hoje, ela é conversar um pouco sobre aspectos de neurociência e ciência cognitiva, ah, em relação com os aplicativos educacionais. Por quê? Porque a gente precisa não apenas olhar para a complexidade tecnológica, tá? Qual a melhor linguagem, qual a melhor interface, qual engine traz melhores resultados para a gente, menor tempo de desenvolvimento, mas a gente também tem que olhar para o aspecto humano, tanto em relação ao usuário que vai ser aquele beneficiado depois do sistema pronto, quanto em relação aos especialistas que a gente vai puxar, que a gente vai chamar para poder contribuir com o desenvolvimento. Tá? Então, quando a gente fala sobre trazer esses usuários para antes no processo de desenvolvimento, essa já é uma característica extremamente importante quando a gente está falando de software tradicional. Quando a gente fala de aplicativo educacional, essa característica e essa necessidade se torna ainda mais importante, e isso faz com que a gente precise ter mais cuidado com quem vai chamar, com que tipo de pergunta vai fazer. E antes de elaborar um possível questionário, uma possível entrevista, a gente precisa entender primeiro como esse indivíduo funciona. E ao entender como esse indivíduo funciona, a gente pode explorar determinadas características dele. E é sobre exatamente explorar determinadas características que a gente vai falar hoje. Vamos antes falar sobre um aspecto que eu acho extremamente relevante e que muito pouca gente eu vejo que discute, que é o seguinte: as 3 maiores empresas de tecnologia existentes no mundo hoje são Google, Microsoft e Apple. Algo diferencia muito as 3 empresas. Uma das questões é em relação à lógica de mercado. Enquanto a Apple cobra caro demais dos usuários, mas não tem propaganda nenhuma, a Microsoft, historicamente, faz vista grossa para os usuários piratearem Windows e Office, mas atualmente tem feito restrições maiores, mas sempre fez essa vista grossa porque quer uma massa de público, uma massa de usuários. Então, na nossa área, na área de computação, sempre teve a discussão da linha Linux para a linha Windows. E eu sempre falei o seguinte: não importa linha Linux ou linha Windows, nós precisamos desenvolver para os nossos usuários. Então, Daniel, você é programador Windows ou Linux? Eu sou programador para os dois. Vocês sabiam que a mudança de código, se você planeja adequadamente, é de 6 linhas? Meu trabalho de mestrado, a minha dissertação, ela roda em Windows e Linux. Por quê? Porque ela foi planejada adequadamente, porque as bibliotecas que não tem no Windows eu coloquei lá com o ifdef para que funcionem no Linux. Deu uma alteração total de 6 linhas de código. Então, vamos parar com essa discussão de Windows é melhor, Linux é melhor, porque no final das contas, a gente precisa atender adequadamente o usuário que está nos contratando. Ou a empresa, ou o profissional que está nos contratando. Ou a gente mesmo. Mas vejam, vamos olhar para o contratante, vamos olhar para o usuário final daquilo que a gente está desenvolvendo, e é o usuário final e o contratante que tem que definir a plataforma. Como que funciona no Google? No Google, em relação ao usuário,
e a política de preço, eles têm uma característica relevante que é o Google não cobra para serviços básicos, ok? Só que ele precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver, então o que ele faz? Anúncio. Mas passando para um outro nível, que essa é uma informação de conhecimento público, o que o Google faz para desenvolvimento de novas ferramentas, de novas funcionalidades para as ferramentas? Ele tem a lógica do canibalismo, que é o seguinte: um grupo teve uma ideia, esse grupo desenvolve. O outro grupo teve uma ideia, esse outro grupo desenvolve. Se as duas ideias concorrem entre si, isso não é um problema do Google. Isso é um problema do usuário. Então, qual das duas vai sobreviver? A que tiver mais utilização. A que for mais estável. Que for mais segura. Então, por isso que algumas funcionalidades entram em lab, que são funcionalidades teste, depois são incorporadas. Por isso que alguns sistemas do Google são descontinuados para se criar outro. Google One, Google Drive. Tem vários modelos desses se a gente pegar para poder estudar em algum dos dias. No entanto, as tecnologias Google são elaboradas por grupos de programadores. As tecnologias Microsoft são elaboradas por grupo de programadores. Mas vamos lá, vamos diferenciar. No Google, 2 grupos podem desenvolver a mesma solução, concorrem, o mais forte, o melhor sobrevive. Na Microsoft, você tem uma linha de trabalho que vai dizer quais são as diretrizes de desenvolvimento, num desenvolvimento muito mais tradicional. É tanto que o Google solta toda a plataforma de Google Docs, Google Apresentações, Google Planilhas, muito antes de ter concorrente da Microsoft, sendo que a Microsoft tem o Word, Excel, PowerPoint há muito mais tempo do que online. Do que as versões do Google. Ok? Agora, vamos chegar no aspecto Apple. Apple é uma empresa que cobra muito caro do usuário, mas que eles sabem que hardware e software trabalham juntos. E, portanto, eles têm hardware dedicado. Obviamente, melhor desempenho. Se a gente estiver pensando exatamente na mesma arquitetura, exatamente a mesma arquitetura sendo comparada Android e iOS, você vai ter melhor qualidade do iOS. Daniel, você está chamando o que de qualidade? O conjunto completo. Qualidade não é desempenho. Qualidade é usabilidade, é qualidade de interface, é qualidade de cores, é desempenho. Todos esses aspectos. Porque, obviamente, é muito complicado você comparar estruturas de hardware quando uma estrutura de hardware foi desenvolvida do zero, pensando num programa específico, e outra estrutura de hardware foi desenvolvida genericamente, e os programas são aplicados em cima dela, que são os celulares com Android. Ok? Então, não dá muito para comparar uma coisa com a outra. Mas tem um aspecto que a Apple é imbatível, que é a dedicação que a Apple tem para o entendimento do usuário. Então, por exemplo, se você entra lá num Word ou num PowerPoint, dependendo da versão, para salvar, você tem um disquete, que é algo que eu critico, sempre critiquei, que não faz o menor sentido. O ícone do disquete para salvar fazia sentido para a minha geração, que era uma geração que usava disquete para salvar documento. Hoje em dia, ninguém usa disquete para nada mais.
Nem pendrive direito. Se coloca as informações na nuvem. E a hora que você pega um dispositivo Apple, por exemplo, para ver e-mail, como se atualiza o e-mail hoje em dia no celular? Puxando para baixo. Sabem por que, que o puxando para baixo foi incorporado nos aparatos, nas tecnologias? Porque a Apple fez uma pesquisa com o usuário e observando o comportamento do usuário em casos de erro, mandava. Estou esperando para receber um e-mail aqui com o meu celular. Estou ansioso para receber o e-mail. O que normalmente o usuário faz? Põe o dedo na tela e puxa para baixo. E aí a Apple, ao analisar esse comportamento, incorporou isso como funcionalidade do software, que é óbvio. Foco, lost foco. Fácil de fazer, né? Mesma coisa. O que o usuário demonstra quando ele está logado tentando acessar uma página e a página demorou a carregar? Seja por tamanho da página, seja por qualidade do hardware do usuário, seja por dificuldade de internet. O usuário vai começar a bater o mouse, mexer o mouse. Então, eu poderia desenvolver um sistema analisando o comportamento do usuário e perceber o seguinte, espera aí, se o usuário está assistindo um vídeo no YouTube e ele está balançando o mouse toda hora, reduz a qualidade desse vídeo, porque vai demandar menos hardware, vai demandar menos internet. Só que esse tipo de análise não acontece. E aí, esse é um erro muito comum. A gente tenta desenvolver melhores tecnologias, mas as melhores tecnologias não são voltadas para as características do usuário. Poxa, Daniel, então o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você tem duas saídas. Ou você vai desenvolver coisa no efeito manada, todo mundo faz desse jeito, eu vou fazer também. E aí tanto faz, se você vai seguir uma linha de dispositivos móveis, ou de console, ou de desktop, tanto faz. Em geral vai ser sistema de janela. Ou então você vai ser o diferente e você vai analisar adequadamente o que precisa ser feito. Analisar adequadamente dá trabalho, demora, mas certamente gera inovação, gera coisas interessantes. Isso que eu estou falando com vocês do YouTube é algo que me incomoda. Programadores que desenvolvem sistemas de janela é algo que me incomoda. Agora, é a saída mais padrão. Então, vamos tentar entender um pouquinho do usuário e vamos tentar entender um pouquinho de algumas áreas que abordam neurociência e cognição para que a gente possa cada vez mais explorar o entendimento do usuário, o nosso conhecimento a respeito do usuário para desenvolver soluções. Lembrando, nessa disciplina nós estamos falando de coisas mais sérias do que softwares genericamente. Está falando de aplicativo que auxilia no sistema, no ambiente, no processo educacional. E aí a coisa fica mais séria, fica mais complicada. Esse material é baseado num curso que eu fiz lá em 2014 na UFABC. De lá para cá eu atualizei algumas coisas, mas eu gosto sempre de deixar a referência. Então, vamos lá. A gente não pode falar de neurociência ou sistema cognitivo sem antes mostrar que a gente está, lógico, direcionado a cérebro, a medula e conexões neurais, conexões nervosas do nosso organismo. Tá? É disso que a gente está falando. Alguns entendimentos que a gente precisa ter é que
À medida que o tempo passa, cada vez mais as tecnologias vão ficando obsoletas porque estão explorando pedaços de tijolo, como esse negócio aqui que está na minha mão, que não faz o menor sentido na minha cabeça isso ser popular, porque para mim isso é um pedaço de tijolo, é um peso danado. À medida que o tempo passa, vai sendo explorado o conhecimento de sistema nervoso humano e, por exemplo, eu posso ter um relógio que vai utilizar os meus movimentos de braço para passar a página do meu computador. Eu não preciso de LED, eu não preciso de grandes configurações para isso. O futuro está aí. É a gente entender como é que o corpo humano funciona e usar tecnologias que vão ser chamadas de embodied ou corporeificadas. O que é isso? Por exemplo, esse relógio meu aqui é uma tecnologia corporeificada. O que é isso? Ele tem batimento cardíaco, ele tem conexão com a internet para pegar nascer do sol, pôr do sol, ele acompanha corrida. Então, se eu estiver correndo, ele tem sensor que vai pegar o movimento dos meus braços e vai contar passada. Ele tem a possibilidade de colocar uma outra tela. Claro, tem umas coisas de floreio. Porque, afinal de contas, a gente está lidando com o usuário gosta de floreio, de desenho bonitinho, de colocar uma fotinha, não sei o quê. Mas tem coisas muito sérias. Por exemplo, ele tem uma tela de contato de emergência. Várias são as mensagens que a gente vê na internet, notícias que a gente vê na internet, de celular, de relógios que mandaram mensagem para emergência e salvaram pessoas. Então, assim, é um avanço do presente, tá? Não é do futuro. Não mais se desenvolve tecnologia de ponta para usuário fazendo o que antigamente se fazia, igual já mostrei para vocês, de console diferente. Você muda a posição dos botões para você fazer reserva de mercado. Não é assim, tá? E aí, indo para a área neuro, a gente precisa entender que quanto mais na ponta do dedo do usuário, mais ele tem sensibilidade. Quanto mais no antebraço, menos ele tem sensibilidade. Então, eu posso identificar a digital dele e solicitar aquele clique com o lado do dedo ou com o meio do dedo? Posso. Dá mais trabalho configurar isso? Dá. Agora, eu posso tratar segurança assim? Posso. Entenderam? Então, a gente pode, olha, usar a digital para tratar a segurança? Pode. Ela tem umas falhas? Tem. Aí eu vou usar sistema visual, identificação facial. Então, por exemplo, você tem celulares que a identificação da digital é na frente. Você tem celulares que a identificação da digital é atrás. Você tem celulares onde a identificação é facial. Eu, por exemplo, configurei a minha identificação digital para alguns dedos, outros não. Por quê? Porque às vezes eu quero só olhar a hora. Quantas vezes você não pegaram o celular para olhar a hora e ele desbloqueou? Porque é o mesmo botão com as duas funcionalidades. Como o programador não pensou nisso, eu, como usuário especializado na área de programação, de computação, eu tenho obrigação de pensar. E aí eu vou e penso que, por exemplo, o meu dedão, que deveria ser o botão de desbloqueio, o dedo de identificação de desbloqueio, eu vou configurar para que ele não seja, porque eu olho hora no celular com o botão, usando o dedão. Entenderam?
Outra coisa que a gente precisa entender é que não existe um tipo de neurônio, existe um monte de tipo de neurônio. E, portanto, existem conexões diferentes em locais diferentes do nosso corpo. Então, se você é da computação, não chame rede neural artificial de rede de neurônio, porque isso é uma mentira deslavada e é uma vergonha que uma área se aproprie tão mal e porcamente de um sistema. E é óbvio que esse desenho aqui de baixo é muito bonitinho. E se a gente coloca isso aqui em artigo científico, todo mundo vai achar que os nerds da computação do mundo estão fazendo coisas maravilhosas, porque esse desenho é bonito. Mas é um abuso. Da mesma forma que as áreas do cérebro. Então, assim, tomem cuidado com essas coisas muito fantasiosas, muito para vender que a gente identifica por aí. Por quê? Porque aí acaba tendo a área de ciência cognitiva que adaptar a linguagem, que chama de neuronal, porque uma outra área, que infelizmente é a nossa, resolveu, para ficar famosinha, dar o nome de rede neural para um negócio que é de identificação de padrão. Não tem nada a ver com neurônio. Só faz reconhecimento de padrão. Ah, pode ser inspirada em redes neuronais? Pode ser. Lá pelas 1900 antigamente. Assim como a minha letra feia pra caramba é inspirada na letra bonita de uma pessoa que sabe escrever. Fazer letra colorida, letra desenhada, letra arredondada, bonitinha. Calma lá, tá? Então vamos entender a complexidade das coisas antes da gente começar a dar nome e tentar surfar na onda. O mesmo da rede neural vai acontecer para as coisas que chamam porcamente de sistema inteligente, de sistema cognitivo. Catraca inteligente? É sério? Quando eu vejo um negócio desse, eu começo a ficar horrorizado. E durante meu doutorado, eu gastei alguns meses pesquisando essas atrocidades. Daniel, mas por que essas atrocidades, esses absurdos existem? Porque a gente vive numa sociedade mundial que está o tempo inteiro querendo inovação, que está o tempo inteiro querendo novidade. E como é que eu crio novidade? Por exemplo, agora acabou de sair pelas mídias o tal do cringe. Pegaram uma palavra, enfiaram como novidade e pronto. Pegam inteligente, colocam sistemas inteligentes e aquilo vira moda. Colocam cognitivo e aquilo vira moda. Mas cuidado, se você vai fazer um sistema para química, estude química ou tenha um especialista em química do teu lado. Se você vai fazer um sistema para engenharia de produção, estude engenharia de produção ou tenha um especialista do teu lado. Cuidado com outras áreas, entendeu? A gente não pode ir pisando nas outras áreas assim, não. Se eu quero falar da área de história, traz alguém de história. Se eu quero falar da área de cultura, traz alguém da cultura. Ah, essa pessoa pode me trazer uma influência não muito boa? Tudo bem, mas ele é especialista da área. O que não pode sou eu, da computação, que tive aula de história lá no meu ensino fundamental e médio, achar que eu sou especialista em história e querer desenvolver um sistema especializado em história. A gente precisa de opinião adequada para fazer as coisas. Não é brincadeira. Não dá para fazer um site padrão e sair distribuindo para todo mundo. Calma. No nosso sistema cognitivo existe a passagem de neurotransmissor, que tem as fendas, e aí esse aqui vai ter um equilíbrio. Você vai ter uma medicação que vai poder, por exemplo, mudar
a dinâmica de abre e fecha de cada uma dessas fendas, ok? Essa aqui é mais uma imagem ilustrativa, mais uma questão didática, que muita gente erradamente acha que está correta, mas isso aqui é didático. São muito poucas cores, são muito poucas áreas. E aí, a hora que a gente faz um artigo que tenta dizer que está instruído, que está focado no usuário, a gente bota uma imagem dessa e fala, peraí, mas calma. Isso aqui é ilustrativo, isso é didático. Agora, mesmo sendo didático, a gente precisa entender que o ser humano tem uma área motora e tem limitações motoras. Tem movimentos que eu consigo fazer com o meu cotovelo, tem movimentos que eu não consigo. Então, se eu estou desenvolvendo um sistema do tipo Kinect, eu preciso antecipar, antever o grau de liberdade de cada articulação do meu usuário para que eu não incentive algum movimento que vai gerar uma lesão, para que eu não preveja alguma situação de risco. Por exemplo, existe um jogo no Kinect que é vôlei de praia. Se você vai cortar a bola no ambiente, qual que é a chance de você dar uma mãozada numa lâmpada ou num lustre? Até que ponto o programador se preocupou com isso? Até que ponto ele se preocupou com a diferença frente e fundo, a iluminação do ambiente, o tamanho da sala? Vem escrito na caixa do Kinect quando alguém vai comprar que é preciso um ambiente no mínimo de tantos metros por tantos metros para usar? Ou a gente imagina que o usuário tem essa casa desse tamanho? Ou não, a gente faz de bobo, não coloca essa informação na caixa, e aí o usuário vai, compra, paga bem caro por aquilo, e no final das contas ele não pode usar direito porque o ambiente está menor. Ou ele acaba comprando jogos que não vão precisar do Kinect, vão usar só o console. Entendem? Esses aspectos precisam ser levados em consideração. Qual é a área sensitiva? Onde que lida com recompensa, com julgamento crítico, com memória? Como é que eu, enquanto programador, me aproveito de características individuais para que o meu software seja melhor aceito? Quais são as características visuais que o usuário gosta? Quais são os aspectos de recompensa que deixam ele mais feliz, mais satisfeito, mais imerso na atividade? Essas áreas do cérebro, elas vão ser importantes para a gente ter um entendimento básico, geral, mas elas vão ser importantes porque tem uma área científica que estuda pra caramba. Então, à medida que o tempo passa, as áreas científicas vão explorando cada vez mais o entendimento do cérebro e do comportamento humano, e nós vamos estudar essas outras áreas para dizer, olha, parece que jogos multiusuários são mais interessantes. Parece que jogos individuais de tal tipo são mais interessantes. Por quê? Por uma característica do indivíduo. Então, você vai ter movimento musculoesquelético em uma determinada região do cérebro, coordenação de informações e associação em outra área do cérebro. Ok? Então, vamos nos aproveitar das áreas, do conhecimento que as áreas geram, para que a gente perceba o que é melhor e o que é mais adequado para o que a gente está trabalhando. Essa aqui é uma característica extremamente relevante. O que é neuroplasticidade?
é a possibilidade, é a capacidade que o nosso organismo tem, nosso cérebro tem, de adaptação, de ser plástico. O que é isso? Lembra que eu falei dos neurônios? Quantos dendritos, quantas conexões esse neurônio tem de entrada e de saída? Depende. Depende da exploração que o usuário dá para aquela colônia, para aquela região de neurônio. Então, se esse usuário tiver muita exploração motora das mãos, ele vai ter uma área mais intensa do cérebro, uma colônia de neurônios maior, mais conectada, porque ele precisa ter maior sensibilidade nas mãos, porque ele explora isso. Se esse usuário tem uma exploração maior visual ou auditiva, ou os dois, ele vai aumentando a área do cérebro e a quantidade de conexões para poder ter mais detalhes daquela informação. Isso é muito bom a gente saber. Porque, por exemplo, o aluno está indo mal na aula porque eu estou explorando apenas visual e auditivo. E aí o que você faz? Ele tem que usar tecnologia. Aí você cria uma tecnologia visual auditiva. Adiantou o quê? Ele já está explorando visual auditivo. O problema do aluno é o motor. O problema do aluno é o pensamento crítico. Então, se a aula tradicional é visual auditiva, como é que eu faço para criar um sistema computacional que vá explorar outras características, outros aspectos e vai melhorar a qualidade da aprendizagem? Ou eu vou criar uma atividade repetitiva para a moça do caixa do supermercado? E aí depois você, não, peraí, calma. Não é mais digitar todos os produtos. Eu criei aqui uma inovação que chama leitor de código de barra. Continua a atividade repetitiva. Então, assim, vamos pensar adequadamente no que a gente quer melhorar no nosso indivíduo. Claro, você pode querer fazer um sistema de controle de estoque? Pode, problema nenhum. Não precisa fazer inovação em controle de estoque. Só também não floreie. Não fala que tem inovação quando você está fazendo uma cópia de um sistema que a farmácia usa com tela azul. Tela azul escrita em branco até hoje. Uma linguagem de programação que só usa ali. Agora, se você está querendo desenvolver algo que vai ser interessante para o usuário e tem espaço gigantesco para inovação, eu cito um monte nas minhas aulas todas, leva em consideração características do usuário que você quer explorar, que você quer beneficiar. E como que essa neuroplasticidade funciona? Ela depende de atenção e foco, recompensa e repetição. Bingo, jogo. Jogo não é algo que tem um monte de coisa colorida, música, dinâmica, tela movendo, aparece objeto, não sei o quê. Tem. Não tem recompensa pra caramba, seja um adesivinho, seja desbloquear uma fase. Não tem muita repetição para você chegar às recompensas. Então aqui amarra a qualidade do jogo e a capacidade que o jogo tem em engajamento dos alunos, em gerar interesse, em gerar participação efetiva. Qual é o problema do jogo? Explorar o que já está sendo explorado. Então, se no jogo eu estou explorando só o uso do mouse e o usuário já tem uso tranquilamente do mouse, o que eu faço? Eu pego a comunidade gamer e eu começo a gerar atrofia, dor articular e um monte de lesão a ponto de a comunidade gamer estar discutindo
atualmente, se a aposentadoria aos 24 ou 28 anos é mais adequado. Calma, peraí. Como assim? Mas por quê? Porque o usuário vai pegar o teclado, vai virar ele na mesa. Isso vai gerar uma demanda reprimida para a sociedade, para a comunidade de hardware, que vai desenvolver teclado pela metade. Não sei se vocês conhecem, mas tem para vender teclado feito pela metade, porque é feito para usar só naqueles jogos, em determinados jogos específicos. Teclado com cor diferente. Aí você vai ter evolução desse teclado com cor diferente, que é um teclado com LED, onde você formata, configura adequadamente a cor das teclas. Então eu posso escolher um teclado mecânico com LED que vai acender teclas de um jogo ou teclas de um outro jogo. E no final das contas, eu estou explorando visão e, eventualmente, audição e motor. Explorando tanto que eu estou gerando atrofia, disfunção. Já falei das áreas diferentes do cérebro. Claro que todas as áreas têm essa questão de neuroplasticidade, tá? Então, não é associada a uma área específica. Claro, tem áreas que são mais neuroplásticas do que outras, mas tem uma outra característica que é importante, que é aquele aspecto que eu falei de uso repetitivo excessivo. Quanto mais é usado, mais vai ser conectado. Tá? E aí, voltando, neuroplasticidade é tanto criação de novos neurônios, quanto aumento de conexão de entrada, quanto aumento de conexão de saída. Ok? Isso aqui é uma visão lateral do cérebro. Então, basicamente, tem a parte central, os dois lobos, tá? Separados, que são conectados por essa parte central. E aí, à medida que os estudos vão acontecendo, você vai ter cada vez mais detalhamento de cada uma das partes do cérebro. Esses estudos podem ir desde a parte mais anatômica até a parte mais física, até a parte mais química. Ok? Vamos limitar a essas observações, porque a gente não precisa ter grandes detalhes a respeito de o que a gente vai explorar de cada uma dessas partes. Dependendo do que a gente vai desenvolver, alguma parte anatômica é mais interessante, alguma parte física, elétrica é mais interessante, alguma parte química é mais interessante. Ok? Vai depender muito. Por exemplo, Miguel Nicoleles, lá em 2014, eu acho, ele apresentou na Olimpíada um sistema invasivo de controle motor através de exoesqueleto. Então, basicamente, ele fez um exoesqueleto com um cinto que o paciente se prendia ao exoesqueleto, tinha um treinamento com realidade virtual, e aí esse exoesqueleto era conectado via invasiva no cérebro, através de comandos cerebrais do paciente, do indivíduo, um sistema computacional identificava, traduzia e gerava o movimento das pernas desse robô, dessas pernas robóticas, né? E o único fato que fez com que esse paciente não fizesse toda a lateral, saísse da linha lateral e fosse até o meio de campo para chutar a bola, é por causa do tamanho da bateria e o tempo de televisão. Ou seja, eu estou falando de um exemplo de sistema computacional que precisa entender a parte anatômica, precisa entender a parte física, precisa interpretar os sinais elétricos adequadamente e transformar isso em comandos para uma perna robótica que vai se deslocar. Tá? Então,
Se a gente está falando de software propriamente dito, a gente não precisa chegar tanto nessa parte detalhada que eu estou citando agora, mas se a gente está falando de técnicas invasivas e está falando de hardware, a parte mais robótica, talvez a gente precise chegar para lá. Então é isso aqui, ó. Anatomicamente é isso aqui, tá? O nosso cérebro. Os níveis de estudo vão cada vez mais profundos. Eu gosto muito de usar o sistema visual como exemplo, porque especificamente na área de computação gráfica, IA e jogos, tem algo que a gente utiliza, mas a gente não sabe muito bem a origem, que são os triângulos. Toda forma 3D que a gente vai elaborar, essas formas são conjuntos de triângulos conectados. E isso tem a ver com a estrutura do nosso córtex visual. Porque como é que funciona o processamento? Você tem informação externa, essa informação externa vem através do olho para a parte central do cérebro, que vai distribuir isso para as regiões. Em geral, o processamento cerebral vai acontecer de trás para frente, da nuca para a testa. Quanto mais simples, mais atrás, quanto mais complexo, mais na frente. Então, a nossa testa vai lidar com o processamento semântico. Significado. A nossa nuca vai lidar, por exemplo, com sistema visual. Aqui nas laterais vai ter o sistema auditivo. Aí você tem olfativo, palativo, todas separações, tá? Mas para a nossa área de software e hardware, é importante a gente saber, por exemplo, que você tem estudos com níveis de detalhes muito aprofundados para, por exemplo, segmentar o nosso córtex visual a ponto de saber que tipo de imagem é processado em cada região. Então, basicamente, é ponto, reta, triângulo, e aí vai formando objetos mais complexos. Ok? Então, assim, vamos entender o nível de profundidade. Daniel, mas não vou usar isso nunca. Talvez em algum momento isso pode ser interessante para você. Eu preciso, nessa parte da disciplina, dar para vocês um embasamento teórico que possibilite vocês desenvolverem os projetos desde algo mais software até algo mais hardware, passando pelo misto hardware-software. Já orientei trabalhos de um lado, já orientei trabalhos de outro lado, já orientei trabalhos que ignoraram solenemente a parte cognitiva, já orientei trabalhos que levaram muito mais em consideração a parte cognitiva. Se a gente fala no nosso sistema nervoso central, ele é normalmente comparado com os outros seres vivos, não apenas em tamanho, mas também em complexidade. E é por isso que se fala que o ser humano é uma evolução do macaco e que ele tem determinadas capacidades cognitivas melhores do que, mais evoluídas que os macacos. Ok? Basicamente, a gente está falando de capacidades cognitivas de nível mais elevado. A gente não está falando de capacidades primárias. Por quê? Obviamente, alguns animais têm o olfato muito melhor do que o do ser humano. Obviamente, alguns animais têm o sistema auditivo muito melhor do que o ser humano. Mas o ser humano tem em geral, capacidade cognitiva melhor do que qualquer outra espécie. Isso aqui é só para mostrar como é que funcionam as conexões na periferia, no sistema periférico. Então, você vai ter do cérebro, passando pela medula, as conexões para cada uma das regiões do nosso organismo. E essas regiões vão mandar sinais elétricos para serem processados. Claro que algumas coisas de processamento são mais rápidas
têm um processamento mais rápido, outros têm um processamento mais lento e mais custoso para ser feito. Tá? A gente está falando tanto de sistema olfativo, quanto de sistema visual, quanto de toda a parte muscular, de parte auditiva, palativa, tudo isso, tá? Então, tudo isso vai ser processado no nosso cérebro. Existem diversas técnicas através das quais se analisa essas informações, e aí eu acho interessante comentar com vocês o seguinte: historicamente, se entendia que o coração era a parte mais importante do corpo humano. Por quê? Porque toda vez que você identificava alguém ou passando mal de ansiedade ou, sei lá, algum tipo de reação que gerou excesso de batimento cardíaco ou diminuição de batimento cardíaco, isso era fácil de identificar. Tanto visualmente, em alguns casos, quanto manualmente. E até por temperatura. Você encostava na pessoa e, peraí, a temperatura dela tá diferente da minha, ele tá passando mal. À medida que o tempo passa e as pesquisas avançam, elas chegam numa identificação de que não, o cérebro é o centro do corpo humano. É ele que comanda tudo, é ele que controla tudo. Mas atualmente isso tem evoluído e a nova linha de raciocínio é do seguinte: o cérebro, para funcionar, ele precisa de fluxo sanguíneo e de nutriente. Normalmente as pesquisas falam que o cérebro consome 20% da energia do corpo. E aí as pesquisas mais atuais dizem o seguinte, que o intestino é o primeiro cérebro. Por quê? Porque a hora que você se alimenta, o intestino ele vai funcionar como uma espécie de peneira. Então ele vai pressionando o alimento e ele vai filtrando os nutrientes que você precisa, absorvendo os nutrientes que você precisa. Então, se você não se alimenta adequadamente, dando vitaminas, minerais, nutrientes adequados para o seu organismo, o seu intestino não vai, né? O seu intestino não consegue absorver adequadamente os nutrientes que você precisa, você vai ter dificuldades, por exemplo, de atenção e de aprendizado. Ok? Então, assim, parece que eu estou falando de coisas muito complexas e muito distantes, mas, por exemplo, o resultado da aplicação de teste antes do almoço, depois do almoço e horas depois do almoço pode ser completamente diferente. Teste de software, tá? Qualidade de resultado do usuário, qualidade de percurso que o usuário usou, que o usuário seguiu, coisas desse tipo. Ok? Daniel, mas como que... Por análise de cadáver. É o mais natural. Depois, por doação de corpo. A pessoa em vida, ela doa o corpo para estudo. Então, um dos caras que mais contribuíram para a área neuro e que é extremamente famoso é o Da Vinci. Por quê? Porque ele é um exímio desenhista e ele ia recebendo essas doações e fazendo análises, e ele tem livros onde ele detalha muito, por exemplo, articulação de cavalo, por exemplo, coração humano, por exemplo, a placenta da mulher grávida, por exemplo, partes do cérebro. Ele tem um monte de coisas que ele detalha, desenha muito bem. Isso está publicado, está disponível em livros. Eu até tenho um livro dele.
principalmente em aspectos motores e articulares, tá? Ele detalha bastante, mas, por exemplo, tem um desenho que ele faz do coração humano que é inacreditável. Eu não sei a informação mais atual, mas a última informação que eu tive é que parte do desenho dele até hoje não se sabe para que serve. Ele identificou o detalhe, ele desenhou o nível de detalhe tal que até hoje não se entende. Tá? Eu não sei se essa informação tem alguma atualização, porque eu não acompanhei, mas até alguns anos atrás essa era uma observação extremamente relevante. E aí, mais atualmente, o que vai acontecer? Vão sendo desenvolvidas novas técnicas de análise e, como eu disse, são sinais elétricos. Se são sinais elétricos, é possível você capturar esse sinal elétrico de diferentes formas. Então, quando você vai lá e faz um eletroencefalograma, o que está acontecendo com essa touquinha aqui, por exemplo? Eu não mostrei que tem as áreas do cérebro? Então, se espera que esse eletrodo aqui embaixo receba sinais de tal estrutura e você pega o paciente e começa a dar determinadas instruções para ele e analisa o resultado de pulso elétrico de cada um desses sensores que está colocado aqui em cima. Então, se eu peço para mexer o braço, eu tenho um entendimento de que a faixa central aqui da cabeça é a área motora. Então, vamos lá, mexe o braço. Qual foi o resultado elétrico que apareceu na tela? Agora mexe o outro braço. Agora mexe sua mão. Agora mexe o pé. Então, existe toda uma sequência de comandos, de solicitações, que a pessoa que está aplicando o exame faz, e você consegue visualizar o pulso elétrico, o gráfico de pulso elétrico na tela, e comparar esse gráfico de pulso elétrico com o gráfico esperado de resultados. Ok? Então, assim, tem muitos equipamentos, mas atualmente tem equipamentos tipo arco mesmo, que estão sendo vendidos para técnica de estimulação transcraniana, para, por exemplo, aumentar o índice de atenção e para lidar com disfunções, algumas doenças e coisas do tipo. Tá? Então, assim, o que está vindo aí para o futuro da tecnologia? Coisas corporificadas. Então, coloca alguma coisa na mão que vai ser o controle, não tem mais um objeto externo, tipo um trambolho teclado, um trambolho mouse ou um trambolho celular. É tudo na mão ou no corpo, no corpo. E estão sendo desenvolvidos equipamentos, estão sendo analisados, inclusive aqui no Brasil, no grupo que eu faço parte lá na Unicamp, equipamentos de estimulação para melhoria, por exemplo, da questão de atenção e aspectos relacionados a isso, tá? Então, tentando resumir a história, a gente falou de neurônio, do cérebro, da mente, que é a parte mais que mais diferencia o ser humano dos outros animais, do processo de percepção e atenção. E aí, vamos juntar esses caras aqui de baixo. Se eu estou falando no usuário ter uma interação adequada no sistema que eu desenvolvo, eu quero que ele tenha percepções o melhor possível, quero que ele tenha cada vez mais atenção. Então, para isso eu vou usar música, para isso eu vou usar animação, para isso eu vou usar cores. Quero que ele tenha emoções positivas e negativas em determinados momentos específicos. Então, eu quero que ele fique muito feliz,
que ele fique muito animado. Quero evitar processos do tipo que possam induzir ao abandono no aplicativo que eu desenvolvi. E eu quero lidar adequadamente com aspectos relacionados a sono e alimentação. Detalhe, sono e alimentação são duas características fundamentais para a gente olhar, porque se o usuário ficou imerso demais no sistema, ele perde a noção do tempo. E ao perder a noção do tempo, ele atrasa e modifica funções fisiológicas básicas. Por exemplo, sono e alimentação. Então, o usuário mudou o horário de sono por causa do meu aplicativo. Não vou entrar agora na discussão se é bom ou ruim, tá? Porque é ruim. Mas, computacionalmente, significa que o seu aplicativo está gerando uma imersão interessante. Ele mudou o horário de almoçar, ele passou da hora de almoçar porque estava jogando ou estava usando o aplicativo que eu desenvolvi. Computacionalmente, isso é muito positivo. Cognitivamente, isso é negativo. Tá? Ele tem que ter os horários adequados para alimentação. Mas, se a gente quer analisar qualidade do nosso aplicativo, do nosso software, essas duas características aqui são características que podem dar informação interessante. Então, basicamente, como é que o ser humano funciona? Estímulo. Esse estímulo vai ser recebido pelo sistema sensório. Então, não são apenas 5, são 11. Sistema de pressão, sistema de temperatura, sistema de se sentir onde está, tem um monte, sistema sensório. Isso vai ser processado conforme crenças, princípios e valores. Vai ter um processo de atenção, de emoção. E aí essas emoções podem levar para um lado positivo ou negativo. Então toma cuidado porque apesar dos aplicativos serem ótimos exploradores de emoção, a gente tem relato aos montes de usuário que se envolve demais com o software e acaba tendo reações discutíveis, seja por excesso de emoção positiva, seja por excesso de emoção negativa. Em geral, emoções negativas vão gerar doença. Tá? Vão favorecer o aparecimento de doenças e de problemas e de questões de disfunção e desequilíbrio de saúde. Então, excesso de raiva, excesso de ódio, excesso de ansiedade, excesso de depressão. Então, tomem cuidado com o quanto você explora a questão positiva ou negativa no software que você está desenvolvendo. Por que eu estou falando disso? Porque, por exemplo, se você quer desenvolver alguma coisa mais para o lado de RPG ou mais para o lado de algum jogo com um cenário, com um contexto, com um enredo específico, você pode explorar ou acender algumas emoções no usuário que você às vezes não tem tanto controle sobre elas. E você sequer tinha parado para pensar sobre elas. Isso pode ser perigoso. Tá? Você gerar uma reação de riso no ambiente errado, gerar uma reação de raiva no ambiente errado. Isso pode ser perigoso. Tá? Atualmente, aconteceu uma situação que, assim, eu não vou dizer nem que é culpa do software, nem que é culpa da parte cognitiva, mas é um somatório. Agora, eu posso dizer para vocês o seguinte: o software sozinho não faz isso. Tem uma questão de... tem um nome específico para isso. Como é que chama? Esqueci.
Predisposição. Tem uma situação de predisposição. Mas o software pode estimular e pode fortalecer essa questão. Que é o seguinte, um jogador perdeu partidas para um outro jogador e ele ficou com tanta raiva disso que ele foi atrás de descobrir onde era o endereço, quem era, como é que era, e se vingou na vida real de algo que aconteceu num cenário de jogo. Obviamente que a gente está falando de um jogo violento, obviamente que a gente está falando de uma situação que precisa investigar adequadamente qual era o passado dessa pessoa e de como eram as questões relacionadas a emoções e comportamento desse indivíduo, tá? Mas também a gente pode dizer que o jogo não faz com que a pessoa tenha isso. Salvo questões muito extremas, tá? Se você desenvolve um jogo muito extremo, aí a gente já não pode discutir, mas jogos populares, em geral, não vão favorecer e não vão induzir a um comportamento agressivo. Um comportamento agressivo extremo, ele é resultado da combinação predisposição do indivíduo e exposição à tecnologia que favoreceu. Os truques de mágica funcionam porque os seres humanos têm um processo estruturado de atenção e consciência que pode ser invadido e alterado. Então, de novo, como é que eu faço para desenvolver um jogo, um aplicativo que caia no gosto da galera? Pega uma questão de sucesso e vai acompanhando ela. Estuda sobre. Ao estudar um aplicativo de sucesso, você vai perceber que não é a primeira versão, não é o primeiro aplicativo que faz sucesso. Tem toda uma questão de aprendizado ao longo do tempo. E você precisa perceber que, apesar dos usuários serem pessoas, indivíduos, existe uma diferença entre o usuário, o contexto nacional, mundial, tecnológico, de quando aquele outro sistema foi desenvolvido, foi disponibilizado, e o seu vai ser desenvolvido, vai ser disponibilizado. Ok? Mas a partir do momento que a gente entende, a gente consegue estudar experiências e, ao estudar as experiências, a gente adaptar o que a gente quer para ter resultados melhores. Em relação à sensação-percepção, eu falei que não são só 5 sensações. Além disso, pode ter um processamento, vai ter, né, processamento top-down e bottom-up, ou seja, eu tenho tanto processamento de objeto externo é sentido pelo indivíduo, isso vai levar a uma percepção, quanto eu já ter um indivíduo com uma expectativa em relação àquele objeto externo, e isso vai moldar a percepção dele. Então, por exemplo, maçã é bom ou ruim? Depende. Se a sua experiência com maçã é boa, você vai ter uma percepção legal da maçã. Agora, nunca viu uma maçã, primeira vez, vai depender do contexto. Então, assim, cuidado com características do indivíduo que vão interferir no resultado que você tem. Por exemplo, quais são as implicações do cotidiano escolar? Se eu faço um jogo divertido pra caramba, de bom humor, de bom astral, e levo para uma disciplina onde o professor ou a professora é rígida pra caramba, é rígido pra caramba, é uma quebra de clima. Se eu levo um aplicativo para uma escola e a hora que eu chego lá, a escola proíbe de usar computador, internet, só naquele dia, naquela hora vão utilizar,
Primeiro, vai ter uma dispersão muito grande. E segundo, você tem que tomar cuidado com a questão de sensação e percepção em relação aos objetos que você está mostrando. Lembra que eu falei da questão fisiológica? A gente está chegando em horário de almoço. Se eu mostro para vocês aqui aplicativos com pratos de comida, eu gero reações que podem ir desde a adesão absurda até o hate absurdo. Por exemplo, se eu mostro alguma coisa de alimentação que não está no padrão da alimentação de vocês, ou que vocês gostam muito, ou que vocês odeiam. Então tomem cuidado, porque essa relação, sensação e percepção e experiências olfativas, auditivas, visuais, vai fazer diferença, vai interferir no cotidiano, no seu usuário. E essas implicações no cotidiano escolar vão fazer toda a diferença para, por exemplo, você levar para aplicar um jogo ou um aplicativo com imagens mais adequadas ou menos adequadas. Ah, Daniel, então é por isso que quando a gente vê jogo para criança tem um monte de desenho, tem um monte de coisa de bola colorida e coisas desse tipo? É. Porque você precisa estar mais próximo possível do seu público. E como é que eu estou o mais próximo possível do meu público? Conversando com ele, estudando ele, analisando como é que ele funciona. Mas toma cuidado, tá? Uma música que seja natural para o dia a dia desse público vai fazer com que o seu sistema seja muito bem aceito. Uma música que seja proibida no ambiente desse público vai fazer com que o seu sistema não seja tão bem aceito assim ou seja completamente rejeitado. Então, você vai usar 5 segundos de uma música e ela vai remeter a uma memória. Isso foi bom ou ruim? Que memória é essa? Naquele cenário ali, a música é boa ou ruim? E aí, a hora que a gente pega para analisar aqueles exames lá atrás, a gente percebe o seguinte: quanto mais sentidos, melhor é a assimilação, melhor é a memória. Se a pessoa está só vendo palavras, córtex visual, occipital, aqui atrás, na nuca. Se ela está ouvindo, parte central e parte lateral. Se ela está falando, parte central e parte motora. Se ela está pensando, como eu disse, parte mais na testa. Então, se eu quero desenvolver alguma coisa adequadamente, eu preciso explorar os diversos sentidos. Se vocês somarem todas essas imagens aqui, ó, vocês vão perceber que se você combina ver, ouvir, falar e pensar, você alternadamente está ativando quase que o cérebro todo da pessoa. E, portanto, você está gerando um desgaste maior, mas um aprendizado maior, porque você está mobilizando áreas maiores. Como assim? Significa, então, que eu tenho que diminuir o tempo de exposição? Exatamente. Você precisa avaliar se o uso do aplicativo não é cansativo. Por exemplo, vou pegar 2 horas de aula, vou desenvolver um programa de perguntas e respostas com alternativa A e B. Ou com 5 alternativas. 100 perguntas para responderem. O que vocês acham? A galera vai abandonar. O índice de responder naquelas 2 horas vai ser baixo. Eu vou precisar atrelar alguma coisa que não é lá tão boa, tipo uma nota. Eu vou ter que fazer um discurso antes. Por quê? Porque tecnologicamente não foi bem preparado. Agora, eu desenvolvo o mesmo
aplicativo. Todo final de aula, 10 perguntas, 5 perguntas, 8 perguntas, 12 perguntas. Para fazer revisão, para fazer reforço. Daqui a pouco eu começo a gerar no público uma expectativa para o aplicativo e eu começo a gerar uma reação em cadeia, que é uma reação extremamente positiva. Por exemplo, se vocês olharem, um sistema que está sendo absurdamente utilizado é o Kahoot. E por que ele está sendo extremamente utilizado? Porque ele é colorido, porque ele tem uma limitação de quantidade de questões, ele tem objetos diferentes para escolher. Então, assim, basicamente, o que é o Kahoot? Um sistema de pergunta e resposta. Uma pergunta, 4 alternativas de resposta, o aluno responde, você gamifica dizendo que quero ver quem vai melhor, ou faz atividades mais dinâmicas, ok, mas aí não é da plataforma, é seu. E no final das contas você tem um engajamento muito interessante, um feedback muito interessante, uma participação legal pra caramba, com uma ferramenta que tecnologicamente é simples. Então, assim, é melhor você diminuir a complexidade tecnológica, mas aumentar o entendimento do usuário, aumentar o entendimento especializado, aumentar o entendimento de contexto, para você conseguir ter resultados melhores. Isso aqui eu já mostrei mais ou menos, né? Que são as áreas do cérebro e cada uma das atividades que você vai solicitando e explorando do seu usuário. Então, se o usuário está só olhando, se está ouvindo, se está pensando, se está lembrando e se está trabalhando. Então, quanto mais você explora as áreas, melhor você vai ter resultado. E, claro, lembrem-se sempre, porque esse é o jeito mais fácil, quanto mais sentidos explorar. Então, o aluno aprende melhor só olhando para o quadro ou olhando e copiando. Alternativa 2. Olhando, copiando ou andando pela sala e copiando. Andando pela sala e copiando. Quanto mais eu explorar sentidos do usuário, melhor vai ser o resultado, porque eu vou estar explorando maior área do cérebro, mais conexões. Isso vai gerar um resultado melhor. O tempo não cura tudo, aliás, o tempo não cura nada, o tempo apenas tira o incurável do centro das atenções. Isso aqui é para falar com vocês o seguinte: qual que é o centro da atenção no software que você está fazendo? Ele é o centro da atenção adequado? Eu quero atenção para um personagem bonitinho, e aí eu vou ter um monte de limitação gráfica, e o meu personagem não vai ter cabelo porque eu não sei fazer animação de cabelo? Ok, não tem problema não. Mas saiba que você não está fazendo o personagem com cabelo porque não tem capacidade computacional de fazer animação de cabelo. Quanto tempo seu usuário está passando ali? Seu usuário acabou de fazer uma prova, a turma inteira foi mal, você chega lá com um baita de um recurso didático. Escolheu o horário errado. Escolheu o momento errado. Então, assim, avaliem adequadamente o contexto para vocês aplicarem o software de vocês. E eu tenho obrigação de pedir a vocês uma determinação o mais clara possível do que vocês vão desenvolver. Então, reparem, pode ser um PowerPoint? Pode. Desde que você me diga que dia, que hora, que aula, que dia foi a prova, que horário da alimentação, que horário, qual a duração do tempo que você vai aplicar, que nível de ensino esse aluno está, que nível de conhecimento de linguagem esse aluno tem. Porque quanto mais você tiver essas informações, melhor vai ser a qualidade do sistema que
que você está desenvolvendo. Agora, reparem, essas informações todas que eu estou dando agora, nenhuma outra disciplina do curso dá. Nenhuma outra disciplina especializada vai falar com você que você tem que se preocupar com se o usuário almoçou antes ou depois. Que hora que ele acordou, que hora que ele vai dormir. Então, cuidado para vocês não atrelarem o software educacional ao software educacional e falar, ah, não, a educação é muito difícil. Calma. Educação é um meio que a gente tem para melhorar a qualidade do software como um todo. Motricidade. Você vai explorar reflexo do usuário? Ou você vai explorar controle motor fino? Por exemplo, há um tempo atrás tinha lá, né, as psicólogas, os psicólogos, uma linha de psicólogos disse que colorir mandalas e desenhos complexos era legal pra caramba e fazia muito bem. Aí um gênio computacional foi e criou um aplicativo. Basicamente, você pega um mouse e clica lá no baldinho, escolhe a cor, clica no pedaço da mandala e ele colore aquele pedaço da mandala. Genial, né? Traduzindo uma coisa para outra, em relação à cognição. Quando você compra o papel e pega o lápis de cor, você tem uma exploração de controle motor fino que faz com que você pinte adequadamente a borda daquela figura sem fazer uma bagunça. Coisa que uma criança que está aprendendo vai cometer erro pra caramba. Por quê? Porque ela está exatamente treinando controle motor fino. Sensibilidade para ir um pouco a mais, um pouco a menos. Ou seja, quando desenvolveram esse aplicativo que colocaram baldinho e não o lápis para pintar pixel a pixel, simplesmente distorceram completamente qual é a parte cognitiva que se explora na versão material. Então, cuidado. A hora que você vai desenvolver uma tecnologia, olhe para a parte para a parte cognitiva que está sendo explorada, para você não fazer uma bobagem desse tipo. Porque não faz o menor sentido você baixar um aplicativo de mandala para colorir. Aí você clica lá no baldinho, pinta cada uma das coisas com baldinho, com um clique cada um dos negócios e pronto, está resolvido. Perceberam que absurdo? Então, assim, você vai explorar controle motor fino, sensibilidade, você vai explorar reflexo, tempo para responder. Tenha uma linha de raciocínio e tenha uma análise adequada desses aspectos para você chegar naquela característica que eu falei há um tempo atrás, que é nível de dificuldade. Explorar cada vez mais controle motor fino significa aumentar o nível de dificuldade. Explorar cada vez mais os reflexos significa aumentar o nível de dificuldade. Explorar na fase 1 reflexo, na fase 2 controle motor fino, significa desconhecimento do ser humano. Porque eu estou misturando essas duas coisas aqui. Então eu tenho fase 1 com clique com muito detalhe, fase 2 com as coisas sumindo toda hora. Você está gerando confusão mental no usuário. Como é que você faz integração sensório-motora? Como é que isso aqui vai implicar no cotidiano escolar? Por exemplo, eu fui dar aula em 2006 para uma turma de comunicação social e a primeira atividade que eu marquei para eles foi uso do Paint para desenhar uma bandeira nacional. Na época que bandeira nacional não era símbolo de partido político.
Nossa, Daniel, mas para quê? Os caras usam Photoshop, PageMaker, CorelDRAW. Para que isso? Na verdade, não era desenhar a bandeira. Era desenhar a bandeira com lápis. Lá no Paint. E o que eu queria? Explorar controle motor fino. Eu queria saber se eles tinham capacidade para fazer uma linha reta com estabilidade motora, porque a hora que eles vão lá para o Photoshop, é isso que vai explorar. A hora que eles vão lá para essas plataformas específicas das áreas deles, que a gente chegou depois, eu preciso ter a base sólida. E não é através dos atalhos, não é clicar lá no retângulo e fazendo o retângulo. É através do lápis. Por quê? Quando eu sei o funcionamento do lápis, que eu pego o retângulo, eu entendo que o retângulo é uma abstração do lápis. No nosso caso, por que vocês têm aula de estrutura 2 e de um monte de estrutura de dados? Porque vocês precisam entender como a estrutura de dados funciona. A hora que você for desenvolver um sistema, se for precisar de estrutura de dados, você precisa ter a capacidade de escolher, que não a melhor, uma das melhores. Senão, a gente volta lá naquela história que eu falei lá atrás. Em 2002, eu recebi uma pergunta, fiquei numa dúvida sobre terminar meu curso de graduação em computação ou comprar um livro de Delphi. Se você só quer digitar lá lista, coloca o nome da variável, o tamanho dela, isso é similar a comprar um livro de Delphi. Agora, a hora que você se deparar com o desafio de ter que fazer parte do seu armazenamento em lista, parte em lista circular, duplamente encadeada, com alocação dinâmica de memória e não sei das quantas, aí o bicho pega. A hora que você tiver que trabalhar com inovação e com criação de alguma coisa que preste, e não com sistema para farmácia e para supermercado, aí você vai precisar. Agora, vocês estão tendo aula comigo esses dias e estão vendo. Eu tanto acho que o sistema de controle de estoque ou o site dos lugares é um sistema basicão, quanto eu vejo milhões de defeitos nele. Quando a gente vai para os aplicativos, é tudo a mesma coisa. Se vocês buscarem por Angry Birds, tem Angry Birds de tudo que é jeito. Se vocês buscarem por Candy Crush, tem Candy Crush de tudo que é jeito. E a gente vai ver na disciplina que mudar o Candy Crush de docinhos redondinhos para diamantes é mudar a imagem que está na base. É mudar o sprite. Nada mais do que isso. Então, assim, a hora que eu olho 2, 3 sistemas, 10 sistemas copiados descaradamente, eu olho para aquilo e falo, pior que eles acham que tem complexidade de programação, né? E não tem. Agora, vão olhar para o Candy Crush e vão pensar em alguma coisa séria, cognitiva? Vamos. Eu não preciso que o sistema computacional mantenha a atenção do usuário? Preciso. Se eu mantenho a atenção do usuário, ele vai continuar usando o meu sistema. Ou seja, o usuário está lá jogando Candy Crush. Perdeu 1, 2, 3 vezes. Desinstalou o aplicativo. Eu tenho essa informação. Se eu faço um acompanhamento desse dado, eu consigo descobrir um número mágico do tipo, a cada 5 partidas, se ele perder, ele para de usar. Então eu vou lá para a cognição
E eu vou explorar a cognição para não gerar a raiva e o abandono, e eu vou alterar computacionalmente o jogo. Como é que eu vou fazer isso? Querem ver como é simples? Você não tem o acompanhamento de quantos pontos ele fez na fase? A próxima linha de objetos não está aqui em cima, escondida na tela? Tá? O que eu posso fazer? Ele já perdeu 3 vezes hoje. Se ele já perdeu 3 vezes hoje, vamos fazer o seguinte: a próxima linha vai ser uma linha que vai dar um docinho diferente, que ele vai clicar no docinho diferente, vai limpar a tela toda e pronto, ele ganhou. Ou não, a próxima linha vai combinar com a linha anterior e aí vai limpar a coluna e ele vai ter pontuação. Reparem, isso é qualidade de programação. O que está em cada uma das linhas do Candy Crush? O ID da imagem. Basta eu ter um mínimo de inteligência computacional colocada ali para que eu aumente ou abaixe o nível de dificuldade e, obviamente, o nível de dificuldade do meu sistema vai impactar diretamente no abandono ou na continuidade do aplicativo. Por que o Candy Crush virou moda e tanta gente usa? Inclusive mais velha. Porque se você passar 3, 4 jogos sem jogar, a hora que você volta, você ganha a fase e passa. Aí você vai dizer, ah, não, dei sorte. Deu sorte uma pinóia. Inteligência do programador. Que fez isso, obviamente, com um sistema um pouco aleatorizado, para que o usuário não crie isso na memória dele. Que, olha, eu vou jogar uma fase a cada 3 dias, porque aí eu passo sempre. Mas isso é completamente produzido. Ok? Em relação à memória aprendizagem, cuidado com esses dois aspectos, porque genericamente você tem que explorar a memória, que é a habilidade de adquirir, reter, armazenar e usar informações, mas o teu usuário é inteligente. O teu usuário, se ele lembrar que na fase anterior o bônus estava escondido na posição 2-2 da tabela, vai ser o primeiro lugar que ele vai testar de novo. E se tiver escondido no mesmo lugar, ele já vai reforçar. Lembram? Neuroplasticidade? Ele vai reforçar essa informação. E a hora que você levar um outro aplicativo para ele, a primeira coisa que ele vai fazer é, peraí, testa 2-2. Então, memória é bom? É. Explorar ela é fenomenal. Mas toma cuidado. Porque se o usuário descobrir um gatilho ali, ele pode descobrir como burlar regras que você criou. E como é que a gente faz para gerar aprendizagem? Lembrando, aprendizagem é o processo, aprendizado é o final. Ou seja, a aprendizagem é o processo que começa pela experimentação, por estar diante de algum objeto, de alguma experiência, de alguma coisa, e vai até a armazenagem, o aprendizado, que vai alterar comportamento. Então, percebam o que eu acabei de falar. Primeira fase, tem um bônus na coluna 2-2. Na célula, né? 2-2. Na próxima fase, tem um bônus na 3-3. Quando eu chegar na terceira fase, é natural do usuário aprender. Então, a hora que ele aprende, ele vai testar no próximo. Na 3-3 ou na 4-4. Vocês já devem ter jogado, devem conhecer Batalha Naval. Batalha Naval tem essa estrutura. Quando você vai jogar Batalha Naval, que é um tabuleiro onde você coloca
embarcações, e aí a pessoa vai tentando adivinhar onde está a embarcação, e você vai respondendo se acertou ou se deu água, se errou a embarcação, o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai dizer uma célula, por exemplo, 55, acertou. Aí o que ela faz? 54, 56, 56 na verdade, 64, 65. Entenderam? Ela vai pegar e vai ficar jogando em volta desta posição para ela poder garantir se consegue acertar ou não. Porque, obviamente, ela sabe os tamanhos das embarcações. Então, o que a gente quer com o usuário? Que ele memorize determinados aspectos da fase anterior, que ele traga memórias do dia a dia dele, do cotidiano dele, mas que ele não tenha gatilhos de burlar o processo e que ele tenha processos de aprendizagem sólidos. Então, quando que o recurso didático e o aplicativo educacional vai funcionar muito bem? Quando ele estiver associado a uma aula, a uma unidade, a uma atividade que o aluno fez. E, óbvio, o jeito mais comum de transportar é tutorial ou pergunta e resposta. E o nosso desafio é exatamente produzir coisas que são mais ambientes ou 2D ou 3D, com cenário, com enredo, com caminho, com personagem, com pontuação, com coisas que sejam mais adequadas do que simplesmente um aplicativo de, sei lá, antônimo e sinônimo. Um aplicativo de, sei lá, 10 perguntas. Entendem? É aí que a gente vai conseguir, de fato, contribuir para uma aula legal pra caramba. Isso aqui que eu falei, ó. Isso aqui eu falei a aula inteira e essa aqui é uma imagem que tem 1000 jeitos de expor essa imagem. Mas eu acho que vale a pena vocês ou terem um print ou terem uma noção muito clara disso. No meu caso, eu não gosto nem do print, tá? Eu gosto de sempre ter essa noção. Que é a noção de quanto mais sentidos a gente explora, melhor vai ser o resultado. Traduzindo, se a gente participa de uma discussão, é muito melhor do que se a gente está assistindo passivamente alguma coisa. Mas fazer uma simulação teatral é muito melhor do que participar de uma discussão. Então, quanto mais imerso o seu usuário estiver, melhor vai ser o resultado. Quanto mais ele tiver só que ler e marcar, ou ouvir e marcar, ou ver e marcar, pior vai ser o resultado. Ok? Então, os maiores problemas dos sistemas computacionais estão resumidos aqui, ó, até o laranja. A hora que o sistema computacional começa a explorar discussão, simulação, aí ele começa a cair mais no gosto. Então, se a gente olhar hoje, quais são os sistemas mais usados? Sistemas que envolvem chat ou áudio. E sistemas de simulação. A neurociência aplicada à educação amplia o conhecimento de como potencializar a aprendizagem. Então, assim, você pode desenvolver um baita num sistema computacional sem saber nada do que eu falei aqui hoje? Pode. Agora, se você quer desenvolver um sistema computacional para melhorar o resultado de aprendizagem, você precisa entender desse indivíduo, desse ser humano, dessa pessoa que está do outro lado. E não é só o usuário, aluno, é o usuário professor, é o usuário gestor que vai autorizar você a aplicar, é o usuário família que vai ficar sabendo disso. Então, por isso que eu falo que
desenvolver aplicativos para educação é mais complexo do que desenvolver aplicativo para público geral. Porque quando a gente chega com um sistema numa empresa que o patrão te contratou, que o dono te contratou, os funcionários são, entre aspas, obrigados a usar, obrigados a colaborar. Agora, quando você chega numa escola, o aluno vai olhar para a tecnologia como algo maravilhoso e a hora que você coloca lá um sistema de perguntas e respostas, ele... mas não é tão maravilhoso assim, não. E aí eu vou contar uma experiência para vocês que aconteceu, acho que em 2017 ou 2019. Foi nesse período, 17, 18, 19. Numa ONG, lá em Tanguá. Que foi o seguinte. A gente foi com o nosso grupo aplicar, dar diversas oficinas, levou quebra-cabeça, levou um monte de brinquedo feito com lixo eletrônico. E aí, a hora que chegou lá, o organizador da ONG, o diretor da ONG, virou e falou assim: Daniel, o pessoal está querendo tecnologia. Porque eles falaram que vocês vieram aqui, falaram um monte de tecnologia, mas não trouxeram nada de tecnologia. Tá bom. Você tem um computador aí? Tem. Vamos fazer o seguinte, então. Traz o computador, vamos colocar ele aqui. E a gente vai colocar uma fila para eles jogarem joguinho de internet. Tem internet? Não tem? Tem. Beleza. A gente pegou, levou o computador, montou esse computador, deixou ele funcionando. Eu escolhi um aplicativo, um site desses na internet que tem antônimo e sinônimo. Chamei 2 alunos do nosso grupo, alunos aqui da UF. Esses 2 alunos foram, um deles ficava acompanhando a criança mexendo no computador e o outro organizando a fila. Cada criança podia jogar apenas por 2 minutos. A gente esperou coisa de 15 minutos e não tinha mais ninguém na fila do computador. E aí o diretor da ONG virou e falou: Daniel, mas peraí, o que aconteceu? O que vocês fizeram? Ué, não sei. Tá lá o computador. Tá lá os meninos que vão cuidar da fila e vão acompanhar o uso do computador, só que parece que os adolescentes não querem. E aí depois eu expliquei para ele. Na verdade, o que faz a fantasia da criança e do adolescente não é a tecnologia. O que faz a fantasia da criança e do adolescente é a dinâmica. É a participação. É conversar com os outros. Quando eu peguei a tecnologia e eu coloquei um aplicativo monótono, com um tempo limitado para mexer, aqueles que não gostam daquela área não quiseram permanecer e aqueles que gostam não puderam permanecer, porque eu limitei o tempo delas. Então, no final das contas, não tem fila. E eles preferem o quê? O quebra-cabeça, porque eles sentam com mais 2, 3 e ficam batendo papo e ficam montando. Ficam desafiando um ao outro para montar. Eles sentam com lixo eletrônico e ficam curiosos para saber como é que aquilo foi feito. Por quê? Porque o ser humano é social, o ser humano é movido a desafio, a recompensa, a atividade dinâmica, colaborativa. Então, cuidado para não entenderem que a tecnologia vai melhorar a aprendizagem. Ela, ao contrário, pode piorar. Agora, se a gente pensa adequadamente, se a gente desenvolve adequadamente, aí sim a gente pode melhorar a aprendizagem. Já falei sobre a questão de neurônio espelho, então eu acho que é importante a gente entender que existe um grupo de neurônios nos indivíduos, que é o neurônio espelho, que basicamente vai tentar replicar aquilo que está vendo. Ou seja, fazer parte daquela comunidade, fazer parte daquela sociedade. Como assim, Daniel? Uma criança, ao ver um desenho, ao ver um vídeo
onde a pessoa está manipulando um carrinho, vai pegar o seu próprio carrinho para manipular também, ou vai pegar um outro objeto para adaptar. Se ela está vendo alguém jogando um jogo de encaixar peças, ela vai pegar peças para encaixar. Então é natural que isso aconteça e nós precisamos saber dessa informação para explorar. Então, por exemplo, eu quero que uma criança aprenda a falar o alfabeto. Eu posso desenvolver um aplicativo para auxiliar no aprendizado do alfabeto. Por exemplo, uma professora, há bastante tempo atrás, descobriu que se ela disponibilizasse as fotos da boca dela falando as vogais, falando as letras, os alunos aprendiam mais. E ela disponibilizou. A gente poderia fazer um aplicativo com as fotos, com animação, com pequenos vídeos. Então, vamos saber que essa característica existe e vamos pensar com ela. Vamos falar de funções executivas amanhã, que eu acho que é melhor. Tá? Que aí eu termino. Então, assim, só para a gente encerrar, o que eu acho que é importante? A gente precisa pensar no contexto, a gente precisa pensar na capacidade computacional, qualidade de linguagem, qualidade de interface, de bibliotecas, de compiladores, frameworks, engines, tudo isso. Mas a gente precisa entender quem são nossos usuários e a gente precisa entender como desenvolver aplicativos, softwares que vão colaborar no processo de aprendizagem deles. Tá? Hoje a gente falou de questões mais básicas, mais gerais da cognição. Amanhã a gente fala de funções executivas, tomada de decisão, linguagem, inteligência e um pouco mais a respeito disso. Beleza? Mas saibam que quanto mais a gente detalhar o ambiente como um todo que vai ser envolvido no desenvolvimento e na utilização do nosso sistema, melhor vai ser o resultado que a gente vai obter. Beleza? Então, por hoje é isso. Grande abraço e até amanhã.